E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Se inscreva, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, agora é oficial, né? Tite não é mais treinador do Flamengo, né? Acabou de ser demitido, né? A notícia já começa a repercutir. Quem assume o Flamengo? Felipe Luiz, né? E 2025 tem tudo para Jorge Jesus ser o novo treinador do Flamengo, né? É o que a gente espera, né? Vamos trazer detalhes dessa demissão. Mas, pessoal, eu acho que desde o início, depois da eliminação da Libertadores, né? Eu acho que essa demissão veio até tarde, né? Talvez se Felipe Luiz estivesse no comando do Flamengo antes desse jogo da Libertadores, o Flamengo estaria classificado, né? Questão de detalhes ali, né? Infelizmente, Tito não tinha o DNA do Flamengo. Infelizmente, Tito não era treinador do Flamengo. Quem era treinador do Flamengo era seu filho, né? Eu nem sabia que ele comandava os times desse jeito, né? Por isso tá escrito, né? Porque a seleção brasileira foi fracasso nas Copas do Mundo. Quem orienta o jogador, quem dá instruções ao jogador é o seu filho, né? Eu não sei com quem ele aprendeu, né? Seu pai já não é grande coisa. Imagine ensinar para um filho, né? Pois é, né? Agora o comando do Flamengo é Felipe Luiz. Eu acho que chega numa hora certa, né? Não sei se ele já pode ir para a beira do campo, não sei se ele tem a licença A. Mas vamos aguardar mais informações. Eu sei que Tite não é mais treinador do Flamengo. O Flamengo nessa quarta-feira pega o Corinthians, né? Pela semifinal da Copa do Brasil. Agora sim, o torcedor do Flamengo está confiante, né? O Flamengo pode sim ganhar a Copa do Brasil, né? Eu acho que também quem está confiante é Gabigol, né? Jogador que todo mundo sabe, menos a diretoria do Flamengo. E Tite não gostava de Gabigol, né? Prejudicou ele em algumas ocasiões, não colocando para jogar, colocando Carlinhos. Mas, pessoal, agora é foco total na Copa do Brasil, né? A gente espera que Felipe Luiz faça um bom trabalho na frente do Flamengo e que 2025 Jorge Jesus chegue para assumir esse time. Eu sei que tem muito torcedor aí que acha que não Jorge Jesus é difícil vir. Eu não acho difícil, né? Até porque se tem um clube do futebol sul-americano que pode pagar um salário para Jorge Jesus, é o Flamengo. Claro, pessoal, o Flamengo não vai pagar o mesmo tanto que ele ganha na Arábia, né? Mas valores parecidos, né? Valores parecidos, né? Ele faz um grande trabalho também lá na Arábia. Vira e mexe é assunto no Flamengo. Inclusive o presidente BAP, que vai ser presidente, deixou bem claro que o seu treinador vai ser Jorge Jesus, né? Ele já definiu, né? Jorge Jesus até deu uma entrevista recente aí que tem o objetivo de assumir a seleção brasileira. Ele disse que é irrecusável, né? Então a gente espera que ele venha para o Flamengo. Quem sabe não faça o mesmo trabalho ou até mesmo melhor, né, pessoal? Uma coisa é certa, Tite não é mais treinador. Deu adeus. Péssima campanha. Dos últimos técnicos que passou do Flamengo, foi um dos piores, né? Até mesmo pior do que São Paulo, né? São Paulo, a certo momento, você ainda viu o time jogar bola, né? E esse de Tite, você não vê momento nenhum. Completar um ano de Flamengo e você não sabia que futebol era que o Flamengo apresentava, né? Felizmente, não tinha. Não tinha futebol nenhum, né? Agora é bola pra frente, pessoal. Volto a dizer, Felipe Luiz é um cara que já estudou, é um cara que, quando era jogador, a gente via que ele tinha as características de um treinador. É um cara que entende futebol. É um cara que sabe qual é o DNA do Flamengo, né? Jogar pra cima. Ele não é aquele jogador, até porque as características dele como jogador não era de ultrapassagem e infiltração. É isso que a gente sempre cobra o Flamengo, né? Então, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. O trabalho de Felipe Luiz no Flamengo vai ser melhor do que de Tite, né? 2025, a gente vê, né? Faz uma breve análise, até porque faltam 11 jogos para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Uma breve análise aí de como é que vai ser Felipe Luiz, se pode ser efetivado, se ele quer, né? Tem que ver isso também. Ou se ele vai passar o bastão para Jorge Jesus e pode ficar como auxiliar, né? Seria gigantesco na carreira de Felipe Luiz, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Vamos acompanhar o corte aqui, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal Fala João Guilherme.
onde ele traz todos os detalhes dessa demissão. Vamos acompanhar. No final, deixa a minha opinião. Vamos lá. E a notícia que surgiu hoje às 7 da manhã. Tite demitido do Flamengo. É isso aí, galera. A notícia que a nação rubro-negra tanto esperava ouvir se confirmou. Tite foi demitido do Flamengo. Não é mais o treinador. Ele chegou em outubro do ano passado. Com ele, o Flamengo disputou 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas, em um aproveitamento de 65,7% dos pontos. Tite sai do Flamengo com um título de campeão carioca, mas com o peso de ter sido eliminado da Copa Libertadores da América por um Peñarol que realmente tem hoje em dia condições muito inferiores à do time do Flamengo, um orçamento muito inferior, e isso aí acabou sendo a gota d'água e teve um peso muito grande. Tite vai embora, né? Teve um período interessante no meio do ano, aquele período ali da Copa América. Podemos dizer que foi o melhor momento dele à frente do Flamengo. A partir daí, principalmente após o confronto com o Palmeiras no Maracanã, que o Flamengo venceu por 2-0 nos jogos de ida da Copa do Brasil, o trabalho do Tite realmente desandou. Ele não conseguiu fazer o time jogar. E, além disso, foi prejudicado por muitas lesões. O Flamengo hoje não tem Pedro, Cebolinha, Vinha, Luiz Araújo, Michael. Os 3 primeiros que eu citei só retornam no ano que vem. Isso tudo também acabou atrapalhando o trabalho do treinador, que não conseguiu fazer o time jogar mais. Isso é uma realidade. O Flamengo, ele tem um peso muito grande. E Tite, que saiu da seleção brasileira muito questionado após 2 Copas do Mundo, tinha no Flamengo uma chance de se reerguer. O Flamengo é o clube mais popular do Brasil, é o clube com o maior orçamento do Brasil, com todas as condições para um profissional trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma pressão insuportável e uma diretoria de futebol que, de fato, muitas vezes não toma conta da situação. E o Tite veio para o Flamengo com a esperança de se reerguer, mas, na verdade, ele sai por baixo. Ele sai menor do Flamengo do que ele entrou. Mas Tite é passado. Vem aí Felipe Luiz. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. A gente estava conversando aqui esses dias e eu dizia o seguinte: olha, o Felipe Luiz, ele está sendo convencido por algumas pessoas a assumir o Flamengo nesse momento. Ele não acha interessante. E, na minha avaliação, eu até dizia, com razão, porque ele é um treinador que está começando agora a carreira e tal. Mas, diante dos fatos, diante do que aconteceu, ontem o Tite, na coletiva após a vitória para o Atlético Paranaense por 1-0, gol do Gerson, estava inteiramente desanimado, abatido, não respondendo às perguntas. O auxiliar dele, o Kleber Xavier, com os olhos arregalados, já estava entregue. E aí, a diretoria do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim, que resistia à ideia de mandar o Tite embora, ontem, após o que foi visto no Maracanã, uma vitória, mas que o time apresentou a mesma situação de jogos anteriores, um futebol travado,
um jogo que não flui, venceu no final numa jogada isolada, construída pelo Wesley, que vai se firmando no meio dessa turbulência, e o Gerson, que tem sido um dos melhores jogadores. O Flamengo foi lá e venceu o jogo. Mas ficou claro o seguinte, não está legal, né? A coisa não está andando, não está fluindo, precisamos fazer alguma coisa. E aí, na noite de ontem, Rodolfo Landim, que era quem segurava o Tite, foi convencido por esses pares. Falou, não tem jeito, tenho que mandar o Tite embora, tenho que pagar mais uma multa. É o que a torcida quer. E o Flamengo é uma nação, não é uma torcida, é uma nação. São 48 milhões de pessoas. E olha, 99,9% da torcida do Flamengo queria a saída do Tite. E convencer o Felipe Luiz passou pelo seguinte processo. Primeiro ponto, Felipe Luiz é funcionário do clube, né? Então viraram para ele e falaram o seguinte, olha só, você é funcionário do clube. Então, você está sendo convocado para uma missão. Dirigiu o Sub-17, foi para o Sub-20, foi campeão mundial Sub-20 e agora foi chamado para dirigir o profissional. Felipe Luiz relutou, mas aceitou. Não tinha jeito. É funcionário do clube. E olha, minha gente, o Felipe Luiz, ele pode entrar num seleto clube dos interinos que nunca tinham sido treinador no profissional e foram campeões e deram certo no Flamengo. Quem não se lembra de Carlinhos, um dos mais importantes treinadores da história rubro-negra? Carlinhos, quando assumiu o Flamengo pela primeira vez, era interino também e nunca tinha dirigido uma equipe profissional, igualzinho o Felipe Luiz agora. E se tornou um treinador campeoníssimo na história do Flamengo. Campeão brasileiro 2 vezes, campeão da Mercosul, campeão carioca diversas vezes, campeão da Copa do Brasil e outras coisas mais, né? Então, o Carlinhos se tornou um dos grandes da história do Flamengo. Andrade, em 2009, quando assumiu o Flamengo, era um auxiliar, nunca tinha sido um treinador. E o que aconteceu com Andrade? Foi campeão brasileiro em 2009. Depois não conseguiu dar mais sequência à sua carreira, mas ficou marcado na história do clube pela conquista do Brasileirão de 2009, que foi uma das mais impressionantes, uma virada incrível, e o Flamengo foi campeão. Sob a batuta de Adriano, Pet, Leonardo Moura e tantos outros. Jaime de Almeida, o exemplo mais recente, vocês se lembram? Copa do Brasil 2013, Mano Menezes era o treinador do Flamengo. De repente o Mano, após um jogo para o Atlético Paranaense, no Maracanã, uma derrota para o Atlético Paranaense, ele decidiu ir embora. Falou, estou saindo, não está mais fluindo, vou embora. O presidente, na época, Eduardo Bandeira de Mello, chegou a declarar que soube pelo rádio, indo para casa, que o Mano Menezes tinha ido embora e se desligado do Flamengo. E aí quem assumiu? Jaime de Almeida, que era um auxiliar técnico, estava por ali, fazia parte da comissão permanente do clube e foi campeão da Copa do Brasil. O Flamengo tem tradição nisso. Felipe Luiz pode entrar neste grupo com uma diferença: ele tem uma carreira muito mais promissora pela frente. Eu vejo o Felipe muito mais preparado e com muito mais capacidade do que esses antecessores que eu disse quando iniciando uma carreira.
né? Ele tem uma experiência europeia muito vasta, sempre foi um líder nas equipes por onde ele passou. Agora, é diferente ser jogador, de ser treinador do Sub-17, ser treinador do Sub-20 e agora ser treinador do profissional. Uma coisa, Felipe Luiz pode contar e isso vai ajudar muito. Primeiro, o apoio do vestiário. Até pouco tempo, Felipe Luiz estava junto com eles. Era colega deles. Até o ano passado. Felipe Luiz era companheiro desses jogadores. Então, ele vai estar entrando numa turma que ele conhece muito bem. Era um dos líderes dessa turma. E esses líderes vão olhar para ele com muito respeito e com muito carinho e vão atender às suas demandas. Outro ponto. Gabigol. O maior beneficiado dessa história toda se chama Gabriel Barbosa. Ele ganhou a queda de braço com o Tite. Não tenha dúvida disso. Eles conviveram, tiveram ali que estar juntos por quase um ano, mas o Tite sempre deixou claro que o Gabriel não era uma das suas preferências. O Gabriel também, publicamente, sempre disse coisas a favor do Tite ou contra o Tite, nunca... Lembra daquele discurso quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, que a galera deu uma provocada e o Gabriel foi no embalo? Eles nunca se bicaram, mas conviveram. E o Tite, de fato, nunca fez questão de dar moral para o Gabriel Barbosa. Gabriel fica e vai ter agora como treinador um companheiro que há pouco tempo, quando se despediu do futebol, Gabriel Barbosa era o mais emocionado no banco de reservas. Ele chorava intensamente pela relação de afeto, de carinho e de amizade que ele tem com o Felipe Luiz. Então nós podemos ter certeza de que tudo mudou para Gabriel Barbosa a partir de agora até o final do contrato dele. Se ele vai permanecer no Flamengo, não sabemos. Agora, que tudo mudou para Gabigol, tudo mudou. O treinador que assume agora é um dos melhores amigos que ele tem no futebol. Felipe Luiz. E que coisa o Felipe, né, gente? Que início de carreira intensa. Ele passa em poucos meses por Sub-17, Sub-20 e chega ao profissional do Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida que o Felipe Luiz, que recentemente em vários podcasts declarou que ele liga todos os dias para o Jorge Jesus, toda semana, fala com ele e tal, ele já fez isso. Ele já falou com o JJ, Mister, chegou a minha vez, eu agora vou ser treinador do Flamengo. O que é que eu faço? O Felipe tem os treinos do Jorge Jesus anotados, né, num caderno, ele confidenciou isso e declarou que o Jorge Jesus é o maior e melhor treinador que ele teve na carreira. E olha que ele já trabalhou com gente grande, hein, do porte de Simeone, tanto tempo e outros mais, mas fala que o JJ foi o melhor treinador que ele teve. Ele com certeza está pegando uma consultoria com o Jorge Jesus, que com certeza também, além de falar com o Felipe, já falou com o Gabi, já falou com o Gerson, já falou com outros jogadores. É indiscutível essa ligação do Felipe Luiz com o JJ. É importante ter, agora que o fato está consumado, calma em relação ao Felipe Luiz. A torcida tem que entender que ele é um iniciante, que ele está começando a carreira, que ele tem muitas coisas pela frente, ele ainda está se preparando, está estudando para tirar as licenças, né? Ele talvez nem possa assinar a súmula no jogo da Copa do Brasil, talvez não possa,
mas algum auxiliar dele que tem a licença vai assinar. Mas o certo é que o ambiente mudará completamente. Assim é o futebol, minha gente. Já não dava mais para Tite continuar no Flamengo. Chegou ao limite. Não ia sair mais nada dali. E aí, Rodolfo Landim, pensando na eleição, dia 9 de dezembro, e o vice-presidente, pensando na eleição que vem aí no próximo final de semana, o que ele fez? Mandou o cara embora. Né? E aí o quadro eleitoral, ele muda também. Tanto dentro do Flamengo, quanto fora do Flamengo. Porque isso influencia as pessoas. Olha lá, agiram, mandaram o Tite embora. E nesta corrida eleitoral, falando especificamente do quadro do Flamengo, que apesar de ter o trunfo do estádio, de ter conseguido o terreno e de estar à frente de tudo isso, Rodolfo Landim sabe que o futebol é o que tem o maior peso. E a eliminação da Libertadores da América foi uma bomba atômica no Flamengo. E ninguém queria mais o Tite. Ele sabe, apesar de resistir, que se mantivesse o Tite e perdesse a Copa do Brasil, ele estaria fulminado na eleição do Flamengo e o seu candidato Rodrigo Dunche Abranches também. Tanto é que mudaram o dia da apresentação da candidatura para 14 de outubro. Seria hoje. Então, a eleição também influenciou. Agora, colocando o Felipe Luiz, um fato novo, um cara que a torcida aprova a ideia, que os jogadores o têm como Filipinho, um querido. As coisas provavelmente vão mudar no Flamengo. Pessoal, Felipe Luiz, o novo treinador do Flamengo, né? O Flamengo demitiu o Tite. Eu acho que, na verdade, Tite já estava demitido fazia tempo, né? Faltava só receber o comunicado, né? A torcida pegou bastante no pé dele no Maracanã, né? Mandando Tite para aquele lugar. E, pessoal, vamos ser realistas, né? Futebol de ontem e o futebol da temporada do Flamengo. Qual é a diferença? Eu perguntei para você, né? Então eu me coloco no canto de presidente, de um dirigente do Flamengo, né? Depois de uma eliminação, não, vamos ver o próximo jogo para ver se muda a postura. Aí o próximo jogo seguida, joga do mesmo jeito. Não muda nada. Então teria que ser feito o quê? Demissão, gente. Foi o que aconteceu, né? Talvez se tivesse acontecido antes, né? Eu sempre dizia que antes de começar as quartas da Libertadores, pessoal, Tite não apresenta nada. Tite só teve um jogo bom à frente do Flamengo. Porque primeiro que eu não tiro de parâmetro Campeonato Carioca, né? Eu via muita mídia tirar de parâmetro, influenciadores, né? Campeonato Carioca. Não, o time de Tite não leva gol. É o time que só levou um gol na competição. Vem passando. Campeonato Carioca não serve de parâmetro. Tá comprovado, né? Quando começou as principais competições, Flamengo hoje não é porque ganhou o jogo do Atlético Paranaense nos últimos minutos, o gol de Jetson, mas era um dos piores times do segundo turno, do retorno. Estava na zona de rebaixamento. 8 pontos, né? Ganhou, foi para 11. É um time que tem os melhores jogadores. Claro, aconteceu várias lesões. Jogadores vêm se lesionar, principalmente nessa fase final de Libertadores. Calendário. Mas mesmo assim, pessoal, mesmo assim, o Flamengo tem elenco para passar pelo Peñarol. Eu não digo nem passar pelo Peñarol, de apresentar algo mais do que está apresentando, né? Aí muitos se perguntam, Felipe Luiz, Felipe Luiz, só porque vai ter eleições no Flamengo, ninguém sabe quem é que vai vir. No Flamengo, isso aí é um respeito, né? Ninguém vai contratar Porque o contrato de Tite foi até dezembro, justamente por causa disso. Troca de presidente, o presidente vai escolher seu treinador, né? Então, Felipe Luiz vai assumir até dezembro.
E o novo presidente que assumir vai escolher. O trabalho de Felipe Luiz está sendo bem feito e pode continuar, ou se realmente o Flamengo vai atrás de Jorge Jesus. O assunto sempre sobra para Jorge Jesus. Por quê? Porque é o cara que a torcida se identificou, né, pessoal? É o cara que tem o DNA, é o cara que joga para cima, é o cara que não quer recuo de bola para goleiro, tem que ser sempre procurando o gol. Não importa se tá 1, 2, 3, 4, 5, não. É o cara que cobra. Felipe Luiz sabe como é que funciona. É um cara que chega para o jogador e cobra. Não é que sempre ele vai estar certo, né? Como a gente viu aí nos vídeos anteriores, né? Felipe Luiz, Diego falando, até mesmo o Gabigol. Ele dá a ideia dele, mas também tá lá para escutar, né? Jorge Jesus é esse cara, né? Então a gente espera que Felipe Luiz tenha aprendido muito com ele. Sem sombra de dúvida, ele aprendeu. Sem sombra de dúvida, Jorge Jesus vai ligar para ele. Sem sombra de dúvida, se Felipe Luiz não quiser, claro, fizer um trabalho bom agora nesse final de temporada, né? Novo presidente chama ele para continuar. Se ele não quiser, o Flamengo vai atrás de Jorge Jesus. O Flamengo quer Jorge Jesus para 2025, né? É difícil, é claro que é difícil, né? Até porque Jorge Jesus está fazendo um ótimo trabalho na Arábia, ganha um caminhão de dinheiro, mas isso aí não é um empecilho. Que ele deixou bem claro, principalmente mandando recado aí por Michael, né? Em breve vamos estar juntos novamente, né? Quando ele liberou Michael, né? Então, pessoal, eu acho que a demissão chegou numa ótima hora. Poderia ter sido antes das quartas da Libertadores. O Flamengo vai crescer contra o Corinthians, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Vocês já vão perceber aí no jogo do Maracanã, né? A diferença. Até porque tava tudo muito na cara dos adversários, como é que o Flamengo jogava, né? Então vamos ver se Felipe Luiz já pede algo diferente ao jogador. Porque, claro, ele não vai ter muito tempo para treinar, né? Talvez amanhã, ou hoje, amanhã. Mas ele vai pedir algo diferente. Pedir coisas diferentes, né? Vai tá no mesmo, nas mesmas coisas, né? Continuar no mesmo erro, né? Isso aí eu acho que é uma virtude. E pode anotar aí, né? Jorge Jesus 2025 e Felipe Luiz fazendo um ótimo trabalho nessa fase final aí de Brasileirão, né? Pena que já tá no final, né, pessoal? Pena que Tite estragou o time do Flamengo. A verdade é essa, né? Jogadores do Flamengo não conseguem mais nem correr. Eu acho que não consegue, né? Porque vai ser substituído. Quem tá com a prancheta para dar uma orientação é o filho de Tite, que não jogou em canto nenhum. Então isso aí pra mim é o fim, né? Deixa sua opinião, se inscreva no canal Flatube, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.